Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Chico Xavier, a humildade encarnada, pelo expositor Maxwell Pinheiro, da Associação Cristã Espírita Nazareno. Olá, companheiros da Casa Espírita Irmã Nilza e Amor, e os companheiros que vão assistir conosco esse estudo, que não fazem parte da casa, mas fazem parte da causa, que nós possamos ser assistidos pelos espíritos amigos, que nos intuam, que nos ajude a ter o entendimento da mensagem que nos propomos a levar pelo convite da casa. Então nós vamos conversar hoje sobre esse companheiro, esse amigo, esse espírito missionário, esse espírito de luz que viveu conosco e que nós consideramos como a encarnação da humildade. Chico Xavier, a encarnação da humildade. Então, durante o desenrolar do estudo, durante a bibliografia que os espíritos nos apresentam, nos comprovando, não é? Que realmente Jesus nos envia a humildade viva para o nosso lado. Então, são cartas vivas que estão ao nosso lado, nos convidando a vencer o nosso orgulho e realmente conquistarmos a humildade. Nós escolhemos, para conversar com vocês, uma página do livro Religião dos Espíritos, e nessa página que nós vamos ler, depois nós vamos fazer uma prece e iniciarmos a nossa conversa. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente pacificarmos os nossos corações para entendermos o que é ser humilde. Então, nós tiramos do livro Religião dos Espíritos, a psicografia do nosso amado, querido Chico Xavier, e o espírito que dá a mensagem é o Emmanuel, e que tem como título no livro Religião dos Espíritos, Jesus e Humildade. É extraído de um diálogo, de um estudo que foi feito na questão 937, na reunião que aconteceu dia 9 de março de 1959. Então, Emmanuel começa falando assim: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que o mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo no chão da terra e experimentar as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça de todos os recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar-se os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de oferecer-lhes alívio, esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Como simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixaram perante Barrabás, autor de crimes confessos.
Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente, mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significa lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouviu da própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si próprio nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos dos céus. Então, com essa página, nós vamos com nossos pensamentos voltados para Jesus, para a espiritualidade amiga e principalmente nesse estudo, Senhor, com a nossa referência de humildade encarnada, que é Chico Xavier. E podemos falar assim: querido Mestre, Senhor, pastor, amigos de nossas almas, meigo Rabi da Galileia, muito obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, através desses abnegados trabalhadores do bem, como nosso companheiro Chico Xavier. Que nós te agradecemos por ter enviado essas cartas vivas, Senhor, presentes no nosso dia a dia, em pleno século XX e século XXI, para que nós pudéssemos entender que somos capazes, Senhor, de descortinar em nós esses sentimentos inatos que estão plantados em nossos corações, mas que esses espíritos vieram trazer à tona para que nós possamos ter a dignidade, Senhor, de viver a virtude da humildade. Fica conosco, Senhor, nos ajuda nesse momento, para que nós possamos vencer o nosso orgulho e, com isso, Senhor, conquistar essa humildade tão necessária que trarão com essa atitude novas virtudes em nossas vidas. Em teu nome, querido pastor, mas principalmente em nome de Deus, que possamos iniciar as reflexões acerca da humildade. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, começamos as nossas reflexões lembrando do reencarne desse companheiro, agora em abril, né? Nós comemoramos o aniversário dele e estamos sempre no nosso dia a dia, não só no dia do aniversário, mas no nosso dia a dia, revendo, estudando os livros que ele deixou através da sua psicografia e viver Chico é viver a humildade. Então, nosso companheiro, nosso irmão, reencarna em 2 de abril de 1910, numa pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, sendo batizado com o nome de Francisco de Paula Cândido. De origem muito humilde, Chico era filho de operário João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. Chico, apesar de abraçar a doutrina espírita, ultrapassa as barreiras das religiões, pois fala uma linguagem universal. Seu idioma é o amor ao próximo. Amor tão grande que levou a doar seus direitos autorais dos quase 500 livros, destinou tudo à obra de caridade. Só em Fortaleza, a renda obtida com a venda dos livros permitiu o parto grátis de 100.000 mulheres. Poderia estar rico, mas optou por viver na mais extrema simplicidade e pobreza. Em sua humildade, não assumia elogios. Auto-intitulava-se uma formiguinha das menores, um espírito imperfeito. As psicografias que recebeu consolaram milhares de pessoas e chegaram a ser aceitas como prova na justiça, inocentando os réus em decisões inéditas, num testemunho irreparável da vida que continua depois da morte, num trabalho que reergueu vidas, reconstruiu lares,
e uniu corações em jornada de muitas horas. Tudo isso é pouco para dizer realmente quem é Chico Xavier. Ele é um exemplo a ser admirado e imitado. A comprovação de que o ser humano pode evoluir como pessoa e adquirir qualidades superiores muito distantes do egoísmo, do orgulho e da incompreensão. Seu encontro com o Espiritismo foi natural, fazendo com que se dedicasse de corpo e alma a esclarecer, consolar, amparar a todos os que o procuravam. Chico era, assim, um homem chamado amor, humildemente dedicado ao apostolado do bem. Sua fé e confiança em Deus eram irrestritas. Então, essa carta viva que Jesus nos envia para viver conosco em pleno século XX, século XXI, e nos mostrar que quando Jesus quer nos dar uma notícia, quer fazer com que nós possamos entender o que é viver uma virtude hoje, no caso, estamos estudando humildade, ele envia cartas vivas. Ele envia missionários, espíritos abnegados que vêm viver esse sentimento primeiro no seu íntimo, sem a preocupação de impor ao outro os sentimentos, mas viver. E esses sentimentos vividos dentro da nossa intimidade vai contagiar a todos que estão em volta. Muitas vezes sem palavras, muitas vezes sem chamar a atenção de alguém, mas viver. E ele é um exemplo a ser admirado e imitado. A compreensão de que um ser humano, que todos nós podemos evoluir como pessoa, todos nós podemos, e adquirir qualidades superiores muito distantes desses sentimentos que nos alimentam hoje, que é o egoísmo. Vivemos alimentando o nosso egoísmo em nós, do orgulho, principalmente, e da nossa incompreensão, fazendo com que esse encontro com o Espiritismo seja uma coisa natural, de que nós já conhecemos a doutrina espírita, já viemos de outras encarnações lutando para colocar essa doutrina consoladora em nossos corações. E agora estamos capacitados, não é porque trazemos inato em nós essa possibilidade de nos tornarmos espíritos humildes. Chico Xavier é exemplo de dedicação ao próximo, de movimento do amor para o amor, do trabalho incessante de edificar o bem nos corações e despertar no homem, em cada um de nós, a sua espiritualidade, cumprindo integralmente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas do cotidiano, a característica fundamental do homem de bem, a da prática constante da caridade. O homem de bem que vive a humildade, e essa humildade nos impulsiona para viver o amor que Jesus nos convidou a viver, que é o amor e ação, que é praticar a caridade, exatamente esse convite no nosso dia a dia de colocar o amor em ação. E como ele veio para todos, ele ultrapassa o nível da própria religião isolada e vive a religiosidade, vai atingir o coração de todos, vai atingir não só o Brasil, mas o mundo inteiro conhece Chico Xavier. E nós trouxemos aqui depoimentos de companheiros que não eram espíritas declarados, ou não declararam as suas próprias religiões, mas tiveram a oportunidade de sentir a vibração da humildade e perceber que sem esse sentimento nós não vamos adiante como espíritos. E trouxemos um depoimento da atriz Beth Goulart. Olha o que a Beth fala. O considero como um enviado, um mensageiro de Deus. Dedicou a sua vida aos necessitados da fé e da ajuda material. Conseguiu acabar com aquele ar sinistro que envolvia a imagem do espiritismo do Brasil. Deu uma dinâmica de vitalidade, de energia, de amor, de caridade posta em ação, e considera ela, e também nós o consideramos, um enviado de Deus. Trouxemos outro depoimento de um ator chamado Lúcio Mauro. Cheguei a uma certeza.
a de que é uma das figuras responsáveis pela paz do ser humano. Por sua honestidade, é o pastor mais digno o ser mais humilde. Por sua honestidade, é o pastor mais digno e o ser mais humilde. Se fosse o classificar, classificaria ele como um santo. 2 depoimentos de companheiros, né, que vivem no mundo naturalmente, né, conhece o mundo, mas agora conheceu esse apóstolo do bem, esse mensageiro da paz, esse mensageiro do amor e principalmente da humildade. José de Paiva Neto, companheiro conhecido da LBV, companheiro que trabalha pelo bem do próximo, vivendo também esse esforço de ser caridoso. Olha o que José de Paiva Neto fala. Chico Xavier é reconhecidamente uma figura ímpar no Brasil. O seu exemplo de renúncia, amor e fraternidade a todos comove. Chico é, sem dúvida, um dos batalhadores da causa da solidariedade sem fronteiras no mundo. Essa companheira Mônica, ela é uma estudiosa de filosofia, e ela fala assim, um anjo de carne e osso, chamado Chico Xavier. Encontrei meu eixo, diz ela, encontrei o meu eixo, um novo rumo para a minha vida, que levou a me dedicar exclusivamente ao trabalho mais espiritual e de assistência social. Espiritualização com ação no bem, amando ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos convidou. Trouxemos o depoimento de Hermínio de Miranda, o nosso companheiro Hermínio, que todos nós do movimento espírita, que somos espírita, conhecemos. A vitória dele é sobre si mesmo, sobre o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o comodismo e até sobre a dor. A vitória dele e a nossa deve ser essa, sobre nós mesmos. O que domina dentro de cada um de nós? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o comodismo e até a própria dor. Chico Xavier superou, porque era humilde. Não lhe foi possível evitar a fama, mas não deixou se corromper por ela. Preferiu ser apenas uma folha em branco, sempre renovada na sua singeleza brancura, onde escrever a mensagem da esperança, da solidariedade e da paz. Quis ser apenas Chico, no seu próprio dizer, um mero burrico dos espíritos. Trouxemos um depoimento do companheiro Giovanni Borges de Souza, que presidiu a Federação Espírita Brasileira durante um tempo. Ressalta, no homem Chico Xavier, sua bondade assenta na maior conquista moral que um espírito precisa buscar na sua marcha evolutiva. A maior conquista moral que todos nós devemos buscar na nossa marcha evolutiva, a humildade. Bendita doutrina espírita, cujos princípios inspiram e conduzem uma vida da quilate desse cidadão do mundo, desse discípulo fiel do Cristo. Então, é um cidadão do mundo que vai levar a mensagem de Deus para o mundo, para todos, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para que esse sentimento, que é um sentimento mãe, ele possa vibrar em torno desse espírito e contagiar aos outros que têm esse sentimento inato, mas não sabe que tem. E a humildade vivida, a humildade sentida principalmente, ela contagia-nos para que nós possamos entender que também podemos ser humildes. Dentro do nosso grau de evolução, podemos ter atitudes humildes. E dentro de várias atitudes humildes, nós vamos passar a ser humildes. Ter atitudes humildes é uma coisa, ser humilde é outra coisa. Eu posso ser uma atitude humilde por um motivo, motivado por interesse, mas posso ser humilde de verdade sem interesse nenhum, simplesmente por ser. Então, ter atitudes humildes é o começo de se tornar espírito humilde. Então, quando começamos a vencer os nossos interesses, começamos a vencer os nossos egos, atendendo os interesses de todos, vamos ver esses depoimentos todos. Vamos ver os companheiros que deram depoimento, a atriz Beth Goulart, o nosso companheiro Lúcio Mauro, o nosso companheiro Zé de Paiva Neto, a nossa companheira Mônica,
Hermínio de Miranda, Giovanni Borges de Souza. Vários segmentos dentro da sociedade diferentes, mas sentiram o que é o amor, sentiram de perto o que é ser humilde. E não ter atitudes isoladas de humildade, mas ser humilde. Esse é o nosso objetivo, quando encontramos a doutrina dos Espíritos. E aí, como disse Hermínio, ele fala aqui, preferiu ser apenas uma folha em branco, sempre renovada com a sua singeleza brancura, para que os espíritos, André Luiz, para que o espírito Humberto de Campos, para que o espírito Bezerra de Menezes, para que o espírito Augusto dos Anjos, Olavo Bilac e principalmente Emmanuel pudesse usar essa página em branco. O que ele está querendo dizer, o Hermínio? Que nós, como médios, interferimos nas mensagens. O nosso orgulho bota ponto, vírgula, muda a mensagem dos Espíritos, o nosso achismo vai entendendo aquilo que está escrito, vamos colocando o nosso entendimento, adulterando a mensagem dos Espíritos. Mas Chico Xavier, que é um espírito que vive a humildade, ele renova sempre a página dele. Não tem senões, está sempre... É a mensagem de André Luiz, página limpa. Não vai levar nenhum resquício de André Luiz para receber a mensagem de Humberto de Campos. Outra página limpa. Vai receber mensagem de Bezerra de Menezes? Outra página limpa. Para você limpar, para você tirar o ranço do orgulho, do egoísmo, e às vezes a mensagem de um espírito possa interferir no outro, é necessário que sejamos humildes. É isso que nós precisamos entender. As nossas interferências, os nossos senões, que o orgulho comanda, querendo modificar as coisas que elas aconteçam do nosso ponto de vista pessoal, egóico e orgulhoso, não encontra guarida no coração do espírito desse quilate de Chico Xavier. E com ele que nós vamos aprender. E é com ele que nós vamos lutar para deixarmos de só ter atitudes para sermos realmente humildes. E para entender a humildade, nós pedimos ajuda a Joana de Ângeles para que ela possa falar sobre a abnegação. Para ser humilde, tem que ser abnegado. Então, vamos entender o que é ser abnegado. Nós falamos em abnegação, mas vamos entender o que é ser um espírito abnegado. Jesus, a mais alta abnegação que teve na Terra. E Chico Xavier é também um espírito abnegado. E vamos ver por que ele é abnegado e por que ele é humilde. Mais profunda do que a ação de solidariedade de Joana. Pura e simplesmente, a abnegação é a oferenda de amor ao próximo, que leva ao sacrifício como forma inicial de caridade relevante. Sacrifício como forma inicial. Tem origem nos pequenos cometimentos de auxílio fraternal, como renúncia pessoal, mediante o qual a imolação reserva para quem exerce a renúncia, a alegria, a privar-se de um prazer em prol do gozo de outrem. A abnegação felicita quem recebe, mas santifica quem exercita. Ser autêntico no dever. O abnegado se desconhece, ama com devotamento e a flama do amor que lhe arde no íntimo, raramente dá-lhe tempo para pensar primeiro em si, porquanto os problemas e as dores dos seus irmãos e a humanidade têm para ele regime de prioridade. Tem para ele regime de prioridade. Então, quando nós começamos a entender o que é ser abnegado, nós vamos começar a entender Jesus. Poderia, como disse Emmanuel, ter enviado seus mães, ele mesmo. Poderia, mas a humildade levou ele próprio viver conosco, estavam na nossa ignorância espiritual, trazer a luz das virtudes a serem conquistadas. Então, quando nós, espíritos que estamos no corpo, começamos a perceber que os sentimentos que dominam as nossas decisões estão afastados da humildade, nós estamos andando na contramão do exercício, né, que nós somos uma escola, estamos aqui em prova e precisamos passar nesse teste de viver a humildade. Estar encarnado é exatamente uma prova. Nós estamos matriculados numa escola, onde nós, alunos, espíritos, estamos no corpo
para podermos passar pela prova de vivermos as virtudes. Quando o orgulho nos convidar, quando o egoísmo quiser determinar, nós vamos lembrar de Jesus, nós vamos lembrar de Chico Xavier e vamos dizer: Senhor, até onde esse orgulho tem me levado? Até onde esse egoísmo tem me levado? E agora eu preciso viver a humildade. Preciso entender que esse sentimento é um sentimento luz. É um sentimento que abre a porta para os outros sentimentos. Você vai renunciar, né, a si mesmo em benefício do outro. Você vai começar a entender os seus deveres como espírito encarnado. O mundo te convida para viver uma felicidade egóica, mas a humildade te convida a viver um dever, principalmente dentro do lar. Nos convida a refletir, a pensar como nós somos capazes de ser humildes e nós sabemos. E agora é essa carta viva, é esse amor que volta no corpo, não é, de Francisco Cândido Xavier, essa personalidade, nessa persona, para que essa personalidade possa evadir do ego e do egoísmo e nos trazer a verdadeira lição de amor, a verdadeira lição de comportamento de humildade, dizendo principalmente que nós somos capazes. Ah, mas Chico é Chico. Mas Jesus, não, nós somos filhos de Deus, como Chico também é filho de Deus. A diferença é que ele está na escola, está mais adiantado, mas nós podemos seguir esse caminho, essa trilha, essa cola, que isso é uma verdadeira cola. Estamos fazendo prova, mas estamos estudando, mas isso aqui é um estudo pronto. A prova pronta. Nós temos uma cola real, aqui está aqui, ó. Não precisa buscar mais em ninguém. É isso que nós temos que entender. Então, nós vamos passar mais um slide para lembrar o comportamento de Jesus no que significa ser humilde. O que é que Jesus vai fazer? Na hora que ele vai se despedir, na hora que ele vai dizer que vai sair do corpo, que vai para a parte espiritual, ele vai deixar uma mensagem para todos nós. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, relata isso com muita propriedade, com muita dignidade, com muito amor. Jesus levanta-se, tira a roupa, a moda do escravo antigo, coloca uma toalha na cintura, pega uma tina d'água, porque na época era comum se fazer isso. Chegava alguém na nossa casa, nós dávamos uma tina d'água para refrescar os pés. E muitos de nós ainda lavávamos os pés das pessoas que chegavam à nossa casa. Independente da posição social que nós estávamos, independente da diferença social que nos colocavam naquele que chegava na nossa casa. Era obrigação moral refrescar os pés. Era obrigação moral lavar os pés. E Jesus fala: aquele que se fizer menor dentro do meu reino será o maior. Aquele que diminuir as diferenças, aquele que chega mais próximo do caído, aquele que chega mais próximo do necessitado, é em meu nome que está fazendo. Então ele começa a lavar os pés, começa a mostrar para nós que no seu reino aquele que se fizer menor será o maior de todos. E temos aqui em Chico Xavier, imaginamos de onde Chico Xavier veio, né? Dos páramos celestiais, encarna numa casa humilde, paz humilde, lavadeira, um homem simples, e ele encarna naquela cidade no mais alto dever de trazer para nós, do Espiritismo no Brasil, a verdadeira missão de um espírito humilde, que é se apagar, tornar-se uma página em branco para que os livros pudessem chegar e nós pudéssemos estudar e nos tornarmos espíritos melhores. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, tendo o direito de reivindicar, julgar, se sente no direito pelo orgulho de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível, no orgulho, no brilho pessoal, apenas não faz isso. A humildade abençoa e passa. Então, companheiros, que nós, espíritos e espíritas, nós que temos em nossas mãos
todo esse compêndio, toda essa luta travada desde Allan Kardec até Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, está em nossas mãos. Vamos lutar, vamos travar essa luta contra o orgulho, contra a prepotência que nos divide, que faz com que olhemos os outros com esse olhar insensato, com esse olhar de discriminação. Por quê? Por quê? Por quê? Então, vamos agradecer, vamos pedir a Jesus que nos intua para deixarmos de ser só atitudes, que já é um começo, mas já podemos realmente viver a humildade que não tem interesse mais nenhum nas coisas materiais, não tem interesse mais nenhum em atender o orgulho e atender mais o ego. Agora, a humildade nos mostra realmente quem nós somos, filho do universo, filho do grande, desse mundo incomensurável, que o planeta Terra é uma pequena faísca, um pequeno grão de areia dentro do universo incomensurável. E se ali é um pequeno grão de areia, quem é a Terra, quem somos nós dentro desse grão de areia? Nada. Nada vezes nada, a não ser construir em nós os sentimentos que nos engrandecem para podermos ser merecedores de ser abraçados por Chico Xavier e pelos espíritos amigos que nos deixaram esse legado de amor. Queridos companheiros, muita bênção para todos, que nós possamos lutar para ter o entendimento da mensagem de Jesus, que possamos ter a humildade de reconhecer o quanto temos que lutar com as nossas imperfeições e quanto temos que lutar para nos tornarmos espíritos de bem, usando da atitude de amor que é a caridade em ação. Querido Jesus, mestre, amigo, companheiros dos nossos dias de luta, muitas vezes luta, Senhor, que travamos conosco mesmo dentro do anonimato. Que esse esforço, que essa vontade, Senhor, sincera de melhorarmos, que encontre acolhida no coração dos espíritos amigos, dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo de guarda, dos espíritos protetores do movimento espírita no Brasil e no mundo, para que, interagindo com Emmanuel, com Joana de Ângeles, com Bezerra de Menezes, com Humberto de Campos, com todos os espíritos amigos que nos ajudam e nos fortalecem a ter esse entendimento. Obrigado, Senhor, por permitir que conhecêssemos a doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por estar matriculado nessa escola de amor. E que nós, alunos rebeldes, alunos muitas vezes violentos, alunos agressivos, possamos nos tornar, através da humildade, Senhor, espíritos mais dóceis, espírito mais submisso à sua vontade e vencermos definitivamente, Senhor, os sentimentos de orgulho e de egoísmo que insistem para merecer dentro de cada um de nós. Que em teu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga que nos assiste, mas principalmente em nome de Deus, que é amor, que nós possamos pedir permissão para encerrarmos, Senhor, a reflexão que fizemos acerca da humildade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, os companheiros. Que Deus nos abençoe a todos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês.